E eu aqui, e hoje nós vamos falar sobre Shift, ou Deslocamento, filme de 2023. E cara, esse filme aqui é uma viagem e eu vou falar dele aí logo, mas antes disso, eu peço pra você dar um like, se inscrever e apertar no botão do sininho para ter mais notificações. Então é isso aí, vamos lá. Tá bom, tá bom. Então qual que é a premissa de Shift, ou Deslocamento? Olha, eu nunca pensei que ia ver um filme evangélico, um filme gospel, que ao mesmo tempo é um filme de sci-fi e ao mesmo tempo tem um twist interessante a respeito de ser um filme de sci-fi. É bizarro o fato desse filme existir. É inacreditável. Eu não consigo acreditar até agora que esse filme de fato existe, mas esse filme de fato existe. E bom, qual que é a premissa de Shift? Bom, um cara ali, ele tem um relacionamento um pouco levemente conturbado, assim, coisas normais do dia a dia e tal. Ele é um cara que bebia um pouco, e isso tem uma das críticas que eu vou fazer do filme em breve. Mas é um cara que bebia um pouco, e ele parou de beber, e aí beleza, dele tá com uma esposa e etc. E beleza, e aí tem um relacionamento mais ou menos. E um dia ele tá assim, dirigindo, ele bate o carro. E quando ele bate o carro, ele acorda em outro universo. Então sim, e você cai no 12. Mas não só isso, não. Tem mais um detalhe aqui nisso. Antes dele bater o carro, ele tá conversando com a esposa dele no telefone. E ela fala assim, se ele pagou. Quer dizer, ele pergunta se ela pagou as contas e tal, que eles tinham combinado. E ela diz que não lembra. E beleza, sabe por quê? E aí, assim, esse filme aqui, não vou dar spoiler do final, não vou dar spoiler de quem é quem, ou tipo assim, não vou dar detalhes específicos de plot. Mas tem conceitos que eu preciso falar pra análise fazer sentido. Então, se você não quiser spoiler, vai ver o filme antes. Mas, spoiler nenhum que eu quero dizer. Mas, caso você não se importar, isso é muito necessário aqui pra essa análise. E, cara, bom, beleza, né? A esposa disse que não lembra e disse que ele nunca falou isso, etc. Por quê? Porque ele já estava em outro universo naquele momento. Porque qual que é a parada desse filme, né? Existem versões no cinema do demônio, do capeta, do capiroto. E essas várias versões do capeta, ele tem todo tipo de versão do capeta e whatever, né? Tipo assim, essa mitologia é uma mitologia que tem várias interações, né? No caso do demônio. E aí, o Tinhoso aqui, ele interage com o multiverso deslocando pessoas para universos aleatórios. E qual que é a parada? Tipo assim, sabe qualquer inconveniência que você tenha na sua vida? Porque o demônio te mandou mandou você de universo para que você tenha essa inconveniência. Eu não tô brincando, essa é a premissa do filme. Eu não tô zoando. A premissa do filme é que o capeta. Você perdeu a sua. Por exemplo, assim. Você não sabe onde você colocou seu chinelo. E aí, sabe por que você não sabe onde você colocou o chinelo? Porque o capeta te mandou pra outro universo, onde seu chinelo tá em outro lugar. E olha que coisa bizarra ainda. Olha isso, pra complementar digamos assim, essa aventura muito doida. O demônio, ele não tá contente só de te causar inconveniências genéricas. Não. Ele também te muda de universos para universos que você vai ter cada vez mais encrenca. Então, por exemplo, assim, você tá com um universo que está com um casamento de boa. Aí, não, mas agora ele vai para um universo que o casamento é levemente pior. Tipo assim, quer dizer, você não tá errando nada, você mudou de universo e por isso tá tudo uma merda. É impressionante essa ideia. Tipo assim, por mais que seja ridículo, é uma ideia muito legal. É uma ideia instintiva. É uma ideia que faz algum sentido. E, cara, eu não tenho como dizer que não é legal isso daí. É muito criativo essa ideia de que o capeta tá te fazendo ter um monte de inconveniências na vida aleatoriamente. Assim, a sua vida seria perfeita se não fosse por esse monte de inconveniências que ele vai adicionando. Isso é interessantíssimo. No entanto, não poderia ser um filme, digamos assim, perfeito nesse sentido. É que tem que ter alguma coisa esquisita. Aqui tem um multiverso, correto? Aqui tem um multiverso. E como tem um multiverso, quer dizer que existem todas as possibilidades possíveis aqui. Por alguma razão qualquer, o capeta precisa desse personagem específico que é o protagonista desse filme para alguma coisa capetística. E nessa coisa de precisar desse personagem específico, o que gera esse problema pro demônio aqui? O cara, ele tem muita fé e ele não quer se libertar dessa fé, então o capeta, ele oferece, digamos assim, os melhores universos pra esse cara, e outras versões dele já aceitaram essas propostas. A gente vê
ali pelo menos uma ou duas versões dele em outros universos, que aceitaram propostas aí de, você vai ter a vida perfeita, vai ter todas as coisas que você quer e tudo mais, em troca de fazer um serviço de realocação, de ele ser uma das pessoas que fica encapetando a vida dos outros. E... E, cara, é uma premissa meio esquisita, né? Porque, assim, se o universo é absolutamente infinito, por que ele precisa desse cara específico? Né? Então, ele gasta muita energia tentando quebrar esse cara e faz pouco sentido isso daí. Mas não muda o fato de que é brilhante. Assim, eu sei que eu falando parece ridículo, mas é brilhante essa ideia. É uma ideia brilhante, porque, assim, quando não aconteceu de você ter certeza que você comunicou alguma coisa pra alguém e essa pessoa esqueceu. Quantas vezes não aconteceu de você ter certeza de que um assunto tá resolvido e quando você vai ver ele não tá? Isso acontece bastante. Então, isso acontece tanto ao ponto de você pensar, tipo, tá, será que eu tô em outra dimensão? Porque eu devo estar em outra dimensão. Porque se eu acabei de falar um negócio e a pessoa não lembra mais, o que aconteceu? É TDAH? Não, é outra dimensão, é outro universo. Então, é uma premissa interessante, né? É uma premissa bem legal. Aí, agora sim, vamos passar para outras coisas. A direção em relação a isso. A direção é boa, sabe? A forma como os momentos em que ele some de um lugar para o outro é interessante. É criativo também. É claro, o dispositivo em si que eles usam para fazer essas viagens intradimensionais, intramultiversais, não é um dispositivo muito elegante, mas o filme também não tem um orçamento infinito, então tá ok. É criativo o suficiente. Então, assim, é interessante. Eu acredito que faltou ter mais diálogos aí nesse filme aí com personagens que sabem o que está acontecendo, porque aí que entra um negócio que é complicado. Ninguém sabe explicar direito o que está acontecendo e quais são os objetivos. E esse é o negócio que é a fraqueza para mim desse filme. Os objetivos finais de cada personagem são muito vagos, assim. Inclusive do próprio protagonista. Assim, tudo bem, ele não quebrou e tal, mas... e aí, tipo assim, o que ele quer exatamente? Ele quer ajudar as pessoas. E aí entra uma coisa aí que eu detesto nesse tipo de filme, que é basicamente ridículo. Que é basicamente assim, o protagonista desse tipo de filme geralmente tem uma parada do cara ter um defeito muito mínimo, muito minúsculo, um defeito que não é defeito nenhum, ou pelo menos um defeito que já foi superado há muito tempo. Então assim, é um negócio assim muito de leve, e daí esse cara ele é basicamente impecável, perfeito e inexoravelmente sem nenhum tom de cinza, tirando esse pequeno defeito. Só pra humanizar ele com esse pequeno defeito. Mas o cara é um santo. E isso é uma bosta. Eu não gosto disso porque é um bagulho muito não realista pra alguém na posição desse cara e de qualquer pessoa, na verdade. E isso é terrível. Assim, engraçado que as pessoas compram a ideia de que são desse jeito e não são, não. Né, as pessoas têm muito mais defeitos do que a princípio, né? Tipo, de coisas assim, só tem esse probleminha aqui. Na verdade, não. As pessoas têm vários problemas, muitas vezes, né? E esse cara aqui parece que não. O cara é perfeito e tal, né? Então é um bagulho meio chato. Isso daí, chato no sentido de ser uma bosta mesmo, né? De ser um bagulho nada a ver que não precisava ter. Agora... por outro lado, como eu comentei, a premissa é excelente. A forma como eles trabalham essa premissa, vagando de universo em universo, é excelente também. Tem inclusive um universo limbo, assim, que o capeta para ele ali. Não tem... Ele fala isso, mas nunca é dito quem que é esse personagem, mas ele é o capeta. Aí, basicamente. Então, ele tá ali e beleza. Ele tá nesse lugar, e é um lugar meio que limbo, assim, que fica meio que entre dimensões também, que aparece um momento. Mas ali é representado só por uma lanchonete. Mas tudo bem, tipo, não precisa ter todo o orçamento do mundo para fazer conceitos mais elaborados. E isso aqui faz conceitos mais elaborados de forma mais interessante do que, por exemplo, aquele filme que eu já fiz análise lá, O Experimento Maldito, que não tem orçamento e fica tentando forçar a barra para fazer coisa ao ponto de ficar ridículo. Esse aqui não. Como eles não têm orçamento, eles trabalham com a ideia de não termos orçamento, vamos fazer dentro do que é possível. Mais interessante. Não, de novo, eu continuo dando crédito para aquilo lá, mas isso aqui é mais interessante. Então, tudo bem. Né? Dito tudo isso, né? Como o filme tem poucos objetivos, os personagens têm objetivos não muito centrados, o próprio demônio, o próprio vilão aqui não tem um objetivo muito específico, é meio, eu sou maligno, eu quero fazer coisas malignas, e só que não fica muito claro de o que ele quer exatamente, entende? Ele quer quebrar o cara, mas ele quer quebrar o cara porque o roteiro diz que ele quer quebrar o cara, e não porque ele quer fazer alguma coisa no filme. Então, em universo, dentro do mundo do filme, faz sentido zero porque ele quer quebrar esse cara específico. Agora, no contexto aí, para as pessoas que estavam escrevendo, pode parecer que faz algum sentido, entende? Então isso é um defeito pro filme, porque internamente não tem lógica.
beleza. A trilha sonora é ok, tanto faz, na verdade, assim. Eu sempre vou comentar isso. A maioria dos filmes é tanto faz. Vamos ser sinceros. É tanto faz quando o filme comenta de uma forma ok, né? Tipo, digamos assim, a trilha sonora entra em momentos ok. E também é tanto faz quando a trilha sonora não é chamativa. É uma bosta quando é ruim, ou quando marca momentos nada a ver. E também é muito boa quando marca momentos muito bons, ou a trilha sonora em si é muito boa, né? Então essa que é a divisão aqui de trilha sonora, basicamente. E as atuações? As atuações são bem decentes, não tem nenhum ator aqui que seja vagabundo, todos eles estão interessados em fazer os papéis que estão fazendo. Então, em nenhum momento aqui você vai sentir que ninguém está entregando o que tem que entregar, todo mundo ali tá com vontade de fazer. Eu não posso tirar isso nem do protagonista, nem de ninguém, todo mundo aí tá afim de fazer esse filme, muito legal. Então, beleza. Então, o que a gente tem aqui então? E qual que é o veredito? Temos um filme, então, com uma premissa excelente, uma premissa muito divertida, também divertida no sentido de pensamento, né, de você exercitar a cabeça, é uma premissa interessante. Além disso, a gente tem um filme aqui com atuações bem decentes, com uma direção que ela é só funcional, eu não vou dizer que ela é super épica, porque não é super épica, mas é uma direção funcional e acaba utilizando bem os recursos que tem para fazer esse roteiro funcionar. E, é claro, né, a gente também tem aqui, como eu comentei, né, personagens interessantes aí, com exceção do protagonista, que eu acho ele tenta parecer Capitão América demais, e isso me irrita profundamente em vários momentos, porque não é fidedigno, não é verossímil, a forma como ele age não é verossímil, e esse tipo de filme sempre tem esse personagem, eu sempre vou reclamar de personagem quando eu acabar cruzando, que assim, eu só vou ver esse tipo de filme quando é meio que sem querer, então assim, eu não gosto quando não é fidedigno, assim, o personagem não tem substância no mundo real, esse tipo de personagem aí. Como eu comentei, o grande defeito do filme é que os personagens, nenhum deles, ninguém ali tem objetivo final. Ninguém tem objetivo final. Nem o capeta tem objetivo final, nem o protagonista, nem a esposa do protagonista, ninguém tem objetivo nenhum e merda nenhuma. Todo mundo ali tá só vivendo o momento, digamos assim. Então, é muito esquisito o vilão não ter um objetivo final, é muito esquisito o vilão focar nele especificamente e não dizer o porquê tem que ser ele especificamente. Isso não é legal, isso é ruim para aquele universo. Então, dito tudo isso, o meu veredito aqui pro Shift, o deslocamento, ele recebe aqui um 8 de 10, o que é uma nota bem alta, 8 de 10, para um tipo de filme que geralmente eu não gostaria tanto, mas é 8 de 10 porque, de fato, ele tem diálogos interessantes, ele tem conceito interessante, os atores estão atuando muito bem, a direção é pelo menos funcional, e eu tô julgando ele dentro do contexto dele, que é um filme assim, mais pra direção do gospel, e, bom, é isso aí. Então, dito isso, né, se tiver assistido até aqui, eu agradeço muito, eu peço pra você dar um like, se inscrever, apertar no botão do sininho para ter mais notificações. Também comenta aí o que você acha de Shift, o deslocamento do capeta, não, é o deslocamento só mesmo, e também, né, claro, olha os links na descrição, ali nos links da descrição também tem o Apoia-se, onde qualquer coisa ali, qualquer inscrição ali vai ajudar muito, porque as coisas estão bem complicadas e acredite, você vai não só ajudar a produzir aqui uma coisa cada vez melhor, como também você vai ajudar pessoas impressionantemente legais. Então é isso daí, valeu e até mais!